Bom dia, sejam muito bem-vindos ao nosso primeiro encontro de Direito Empresarial. Eu sou a professora Rebeca. O tema da nossa aula de hoje vai ser Teoria da Empresa e Estabelecimento Empresarial. Para a gente entender, qual o conceito de empresário, quem é empresário, eu vou voltar um pouquinho para falar em 5 minutinhos, da parte histórica do direito empresarial, porque apesar da lei ser velha, diríamos assim, o Código Civil de 2002, ainda existem questões na prova da OAB que exigem que o candidato saiba qual a teoria adotada hoje no nosso ordenamento. Então, a gente vai começar falando das fases do direito empresarial. Nem sempre foi conhecido dessa forma, A gente falava direito comercial. A primeira fase são as chamadas corporações de ofício. Depois a gente tem a teoria dos atos de comércio. E, por último, a teoria da empresa. Nas chamadas corporações de ofício, que surgiu lá na época da Idade Média, Na época das corporações de ofício, o poder político ele era descentralizado. A gente não tinha a figura do Estado e também não tinha, consequentemente, um código comercial que regulasse a matéria. Então, o que os comerciantes fizeram? Os comerciantes se reuniram, formaram as corporações e aí, como não existia uma lei para aplicar, eu usava os usos e costumes de cada região. Então, na época da corporação de ofício, o critério adotado era o critério subjetivo. Por que subjetivo? Porque eu olhava para o sujeito. Se o sujeito tivesse matriculado, ele tinha proteção. Se ele não tivesse matriculado, ele não tinha proteção. Tá? Em 1850, surge a teoria dos atos de comércio. Pela teoria dos atos de comércio, era considerado comerciante quem praticava ato de intermediação entre quem produzia e quem consumia. Então, aqui em 1850, quando surgiu a teoria dos atos de comércio, o poder político ele já era centralizado, já existia a figura do Estado e, consequentemente, as leis. Então, o Código Comercial ele surgiu em 1850 e ele dizia: comerciante é quem pratica ato de mercância. Qual a falha do Código Comercial de 1850? O que significa ato de mercância? Ele não definiu. E aí surge um regulamento que diz: comerciante é quem faz isso, isso, isso e isso. Então, o que acontece? O código ele já nasce defasado. Por quê? Ele lista uma relação de atividades que ele considerava como comerciante, quem praticasse aquilo ali era considerado comerciante, e, consequentemente, qualquer atividade que surgisse posteriormente não teria a proteção do direito comercial. Em 2002, surge o Código Civil, que revoga parcialmente o Código Comercial. Então, já caiu em prova. O Código Comercial foi totalmente revogado. Não foi. As disposições relativas a comércio marítimo continuam em vigor, Tudo relacionado a comércio marítimo está lá no Código Comercial de 1850. Por isso que hoje você ainda consegue comprar o Código Comercial. E aí, quando você abre o Código Comercial, é óbvio, só tem a partir do artigo 500 em diante, que é a parte que trata de comércio marítimo, e a parte que trata do empresário, das sociedades empresárias, é regulada pelo Código Civil. Então, teoria adotada hoje no nosso ordenamento, teoria da empresa. Pela teoria dos atos de comércio, o critério era objetivo. Por que objetivo? Porque eu olhava para o objeto. Se o objeto tivesse no regulamento, tinha proteção do direito comercial. Se não tivesse no regulamento, não tinha, tá? Com a teoria da empresa, então, o critério que passa a ser adotado, você vai colocar no caderno, é o critério subjetivo moderno. Critério subjetivo moderno. Para ser empresário, para a atividade ser considerada empresária, é preciso preencher os requisitos do artigo 966, que é o profissionalismo,
O critério subjetivo moderno. Por que ele é chamado de subjetivo moderno? Porque ele diz que para ser empresário você precisa preencher os requisitos legais. Não é só olhar para o sujeito e nem só para a atividade. Então, para ser empresário, é necessário que eu preencha os requisitos legais. Exercer profissionalmente uma atividade econômica organizada para produção ou circulação de bens ou de serviços, tá? Exercer profissionalmente uma atividade econômica organizada para a produção ou circulação de bens ou de serviços. Então, se eu preencho esses 4 requisitos, profissionalismo, atividade econômica, organização e produção ou circulação de bens ou de serviços, eu sou considerado empresário. O que significa exercer profissionalmente? Exercer atividade com habitualidade. Se você faz aquela determinada atividade, né, de forma esporádica, você não é considerado empresário. Então, tem que exercer aquela atividade com habitualidade. A atividade econômica significa que ela precisa ter uma finalidade lucrativa. Existem algumas atividades que não têm finalidade lucrativa. Existem algumas atividades que são chamadas, né, ou de filantrópicas, que é o que acontece com as ONGs, as organizações, né? E tem as associações, por exemplo. As associações, elas também não têm uma finalidade lucrativa. Então, quando a gente pensa numa pessoa jurídica, o 44 lá do Código Civil, ele diz: são pessoas jurídicas de direito privado. Associação, fundação, partido político, sociedade. Então, notem, nem toda pessoa jurídica ela é empresária. Existem pessoas jurídicas de direito privado que não são empresárias. Exercem atividade que a gente chama de natureza simples. Então, é por exclusão. Tudo que não é empresário é simples. E qual é a diferença de eu entender o que é simples e o que é empresário? Se for empresário, a gente usa as leis de direito empresarial. Se for simples, a gente usa as normas de direito civil. Então, eu vou aplicar o Instituto da Falência e da Recuperação, que é específica para empresários, somente para aqueles que exercem atividade empresária. Por isso que uma associação, uma fundação, não vai poder pedir recuperação judicial, não vai ter a sua falência decretada, porque ela não exerce uma atividade de natureza empresária. Então, preenchi esses requisitos se eu sou empresário. Organização. A organização, ela nada mais é do que a reunião dos fatores de produção, tá? A organização é a reunião dos fatores de produção: mão de obra, insumo, tecnologia e capital. Mão de obra, insumo, tecnologia e capital. Isso. Mão de obra, insumo, tecnologia e capital. E por último, produção e ou circulação de bens ou de serviços. Então, se eu produzir um bem, se eu produzir um serviço, se eu circular um bem ou se eu circular um serviço, eu sou considerado empresário. Então, notem, gente, às vezes ele põe na prova assim: considera-se empresário aquele que exerce profissionalmente uma atividade econômica organizada para a produção de bens. Pode ser produção de bens, produção de serviços, circulação de bens ou circulação de serviços. Então, se ele coloca somente para a produção de bens, somente para a produção de serviços, somente para a circulação, aí está errado. Porque pode ser qualquer um dos 4. Pode ser produção de bens, produção de serviços, circulação de bens, circulação de serviços, ou pode ser produção e circulação de bens. Produção e circulação de serviços, tá? Se não colocar o somente, está certo. Mas normalmente ele fala somente para, entendeu? Produção de bens. Não, somente para circulação de serviços. Não, não é só circulação, tá? Não, não precisa ser mais de um. Eu estou dizendo que vai estar errado se ele falar somente.
Somente produção, somente isso, apenas, somente, exatamente. Porque pode ser qualquer um dos 4. Agora, se ele diz, considera-se empresário quem exerce profissionalmente uma atividade econômica organizada para a produção de bens, tá certo? Para a circulação de bens, tá certo? Desde que ele não use o somente e o apenas, porque ele já fez isso. Entendeu? Exatamente, tá? Então, cuidado. Agora, olha só. Empresário, você tem que entender que é quem está exercendo profissionalmente, tá? Então, o empresário é quem exerce profissionalmente. Quem é que exerce profissionalmente? Pode ser uma pessoa física, que nesse caso a gente está diante da figura do empresário individual, ou pode ser uma pessoa jurídica. Uma pessoa jurídica seria uma sociedade empresária. Então, considera-se empresário quem? O empresário individual ou a sociedade empresário. Caiu na prova assim, sócio, tá? É empresário, desculpa, sócio não. Empresário é o sócio que exerce profissionalmente a atividade econômica organizada. Tá certo isso? Ó, empresário é o sócio que exerce profissionalmente uma atividade econômica organizada. Tá certo isso? Não. Por quê? Quem é empresário? Eu falei sócio aqui? Empresário é a sociedade. É ela quem exerce profissionalmente a atividade, não é o sócio. Por isso que quando o sócio diz, qual é a sua profissão? Aí você pode ter certeza que ele vai te responder, eu sou empresário. Aí eu falo para ele, nossa, você é empresário? Aí ele fala, sou empresário. Eu tenho uma sociedade limitada. Eu falo, então você não é empresário. E não é, porque empresário é a sociedade. Ele faz parte da sociedade, mas não é ele quem exerce profissionalmente a atividade. Ele só pode dizer que ele é empresário se ele for o quê? Empresário individual. E por incrível que pareça, gente, isso caiu em prova. E ele disse lá, sócio, empresário é o sócio que exerce profissionalmente a atividade. Estava errado. Porque empresário não é o sócio, empresário é a sociedade. Quem exerce profissionalmente uma atividade econômica organizada para a produção ou circulação de bens ou de serviços, ou é a sociedade empresária, ou é o empresário individual. Vocês sabem que a Eireli foi revogada, né? Não foi revogada, ela não existe mais. Como é que pode cair na prova? O que aconteceu com a empresa individual de responsabilidade limitada? Ela se transformou automaticamente em sociedade unipessoal limitada, porque isso você não vai achar no código, isso está na instrução normativa, né? Na verdade, tem uma lei que foi a lei que revogou, que ela coloca lá, que se transformou automaticamente, mas porra, na hora da prova, ali no dia a dia, estudando, você vai entrar no site do Planalto, vai ver que foi revogada, mas não vai entender, mas peraí, e o que aconteceu? Aí ele pode colocar, com a revogação da empresa individual de responsabilidade limitada, todas as Eirelis foram extintas. Não, ela se transforma. A única coisa importante, por isso que eu tenho que falar, é que você tem que saber que a Eireli, ela foi revogada, mas aquelas que já estavam constituídas sob forma de Eireli se transformaram automaticamente em sociedade unipessoal limitada, tá? Sociedade unipessoal limitada. Bom, olha só. Empresário, então, é quem exerce profissionalmente, tá? Vou botar aqui, ó. Quem exerce. Quem exerce profissionalmente uma atividade econômica organizada para a produção e circulação de bens e serviços. E empresa? O que significa empresa? Alguém tem uma ideia do que seria empresa? Vocês já ouviram a expressão assim, vamos ali na empresa. Quem trabalha, inclusive, em instituição privada, fala muito, lá na minha empresa, não fala? Vocês devem falar isso no dia a dia, né? Lá na minha empresa, então, vamos lá na empresa tal. Eu já vi muita gente falar dessa forma. E empresa não é lugar.
Porque se você disser assim, fulano, dá um pulinho aqui na minha empresa hoje que eu quero falar com você. Parece que empresa é o lugar. E, na verdade, empresa é atividade, tá? Então, cuidado, porque ele também já perguntou em prova qual é o conceito de empresa. Então, empresa é atividade econômica organizada. Empresa é atividade econômica organizada para produção ou circulação de bens ou de serviços. Ou circulação, atividade econômica organizada para produção ou circulação de bens ou de serviços. Então, olha só, a regra é, preenche os requisitos do 966? Preenche. Então, a atividade ela é empresária. Não preenche os requisitos, a atividade é considerada de natureza simples. A gente só tem que tomar cuidado porque existem algumas atividades que estão excluídas do conceito de empresário. Então, eu tenho que me atentar aqui para eu não esquecer dessas atividades e das exceções delas, porque todas elas já caíram em prova. Então, o profissional intelectual, que está lá no artigo 966, parágrafo único, ele não é considerado empresário. Quem exerce profissão intelectual de natureza artística, científica ou literária, quem exerce profissão intelectual de natureza artística, científica ou literária, não é considerado empresário. Quem exerce profissão intelectual de natureza artística, científica ou literária não é considerado empresário. Exerce uma atividade de natureza simples, científica ou literária, não é considerado empresário. Ainda que exerça atividade com a ajuda de colaboradores. Ainda que exerça a atividade com a ajuda de colaboradores. Então, olha só, arquiteto, pintor, escritor, advogado, economista, todas essas profissões são consideradas profissões intelectuais, né? Consequentemente, elas não são consideradas empresário. Então, se você monta, por exemplo, um local para exercer a atividade, uma administradora, né? Vou fazer aqui uma administradora, né? Você é considerado empresário? Se for profissão intelectual, não. Notem que, na maioria das vezes, ainda que essa sociedade ela seja composta por profissionais intelectuais, ainda que você tenha o profissionalismo, atividade econômica, organização e uma circulação de serviço, né? Porque seria circulação de serviço, a atividade ela não vai ser considerada empresária, porque o legislador resolveu excluir. Só que na prova a gente tem que tomar cuidado com a exceção. A regra é, profissional intelectual empresário? Não. Quando é que você vai marcar na prova que o profissional intelectual ele é considerado empresário? Quando a questão disser que o exercício da profissão constitui elemento de empresa. Então, olha só. Profissional intelectual não é empresário. Ele exerce uma atividade de natureza simples. Qual é a exceção? Salvo se o exercício da profissão constituir elemento de empresa. Então, a palavra-chave na prova é essa aqui. Apareceu o elemento de empresa, você vai marcar
que a atividade é empresária, ok? Gente, olha só, ele vai narrar uma questão gigantesca. Maria e Juliana exercem profissão intelectual. Elas fazem isso com habitualidade. A atividade delas é econômica, tem organização, circula um serviço. Ela só vai ser considerada empresária na prova se a questão falar que o exercício da profissão constitui elemento de empresa. Isso é uma coisa que você não pode pressupor nunca, não tem como você pressupor, ela pode falar o que for. Você só vai marcar que é empresário se aparecer elemento de empresa. Combinado? Falar igual meu filho, combinado, mãe? E fica, combinado? Então, cuidado, tá? Agora, existe uma outra atividade também que tem exceção, que é a atividade rural. Só para vocês internalizarem aqui. Se eu sozinha, tá? Sou médica. Se eu sozinha alugo um consultório e começo a clinicar, eu sou considerada empresária? Não, porque eu exerço profissão intelectual, tá? Eu posso constituir uma sociedade? Posso, porque agora existe a sociedade unipessoal limitada. Então, eu posso constituir uma sociedade unipessoal limitada. Só que, como eu estou exercendo profissão intelectual, qual é o local em que eu vou realizar o meu registro? No RCPJ. Então, o RCPJ, que é o Registro Civil de Pessoa Jurídica, ele é utilizado por aqueles que não exercem atividade empresária. Você precisa entender que uma sociedade limitada, ela pode ser empresária ou não. Se ela for empresária, eu vou realizar a inscrição na junta. Se ela for simples, eu vou realizar a inscrição no RCPJ. Só que você precisa entender também que o médico, ele não precisa ter um CNPJ para ele te atender. Ele pode te atender como profissional autônomo? Pode. Só que ele vai pagar 27,5% de imposto de renda. E se ele criar uma pessoa jurídica, ele vai pagar 8%, 9% do que ele faturar. Então, para ele é vantajoso? Sim. Por isso que muitos profissionais intelectuais realizam a sua inscrição no RCPJ. Porque a alíquota de tributação que ele vai pagar é menor do que se ele recolher como pessoa física, como autônomo. Tá? Não. Não, sim, ele pode criar uma sociedade unipessoal limitada, que é só ele, ou ele pode chamar um amigo dele para ser sócio, tá? Só que, se ela não for empresária, não sendo empresária, ela vai ter que se registrar no RCPJ. Se tiver elemento de empresa, é empresária. E aí, onde é que ela vai se registrar? No Registro Público de Empresa Mercantil, que é vulgarmente conhecido como junta comercial. Porque quando a gente pensa em profissional intelectual, a gente está pensando numa pessoa, né? Num autônomo, obviamente. Pode ser um economista, um escritor, um pintor, um advogado, um médico. Só que essa pessoa, ela pode constituir uma sociedade. Só que essa sociedade, como não é empresária, ela é o quê? Por exceção, simples. E por ela ser simples, ela realiza a inscrição no RCPJ, que é o Registro Civil de Pessoa Jurídica. Tá? Dúvida? Olha só. Segunda exceção, atividade rural. Aquele que exerce atividade rural, via de regra, não é empresário. Aquele que exerce atividade rural, via de regra, não é empresário. Exerce uma atividade de natureza simples. O
Quem é aquele que exerce atividade rural não é considerado empresário. Exerce atividade de natureza simples. Aqui em Nova Iguaçu, aqui é Nova Iguaçu, né? Aqui em Nova Iguaçu tem feira. Tem feira? Beleza. Você vai na feira, todo mundo aceita cartão de crédito? E Pix? Não. Tenho certeza que não. Eu tenho certeza que alguns vão dizer para você, não tenho Pix, não tenho cartão. E não tem, é a pessoa que não tem às vezes nem celular, tá, gente? Isso acontece na prática. Lá em Niterói, onde eu moro, também tem uma feira maravilhosa, que tem vários produtores rurais. Claro que as bancas maiores, todo mundo tem cartão, todo mundo aceita Pix, mas as bancas menores, muita gente só aceita dinheiro. E o que acontece com o produtor rural? Se eu exigir que o produtor rural seja registrado para que ele possa vender a mercadoria dele, o que eu vou fazer? Eu vou inviabilizar, muitas vezes, a atividade que por ele é exercida. Porque uma coisa, gente, é a realidade de Niterói. Outra coisa é a realidade do interior. Você viaja, às vezes, né, para ficar em pousada, chalé, em vários locais que tem muito produtor rural. O cara bota uma barraquinha na frente do sítio dele, na estrada, para ele poder vender. Imagina você exigir desse cara que ele se registre para ele poder vender. Ele não vai vender. E aí, né, eu tenho 36 anos, eu tenho um irmão, ele é um ano mais novo que eu só, 35, e ele tem uma conexão com a natureza que é algo incrível, assim, sempre teve. E ele sempre disse que ele queria trabalhar com alguma coisa ligada à terra. Ele trabalhou em tudo quanto foi lugar, né, que vocês possam imaginar, de lanchonete até escritório, e ele nunca conseguiu se adaptar. E aí ele falou para mim uma vez, eu vou pro Rio, ele morava em Brasília, ele falou, irmão, eu vou pro Rio, mas eu devo levar mais ou menos uns 3 meses para chegar aí, porque eu vou parando nas fazendas, vou oferecer trabalho em troca de prática, para eu aprender a plantar, né? Que ele queria fazer plantação de cogumelo, ele era vegano mesmo, ele não comia nada dele, é vegano, né? Quando não é nem leite, nem ovo, nada disso ele comia. E aí ele fez isso, ele veio, né, quase 3 meses, foi parando nos locais, aprendeu a plantar, a lidar com a terra, né? Porque você tem umas peculiaridades que você só aprende na prática mesmo. Foi para o Japão, ficou 3 anos lá trabalhando em indústria. Não tinha feriado, não tinha final de semana, não tinha nada. Voltou para o Rio, fez um dinheiro bom lá, voltou para Curitiba, comprou uma fazenda e hoje ele faz plantação, ele vive de plantação de shiitake, shimeji, dessas coisas. E ele não tem celular, eu não consigo falar com ele. Então, assim, ele é uma pessoa completamente aversa à tecnologia. Agora, a produção dele, a mulher dele, obviamente, né, tem celular, tem Facebook, tem tudo, e ela posta fotos, né, diariamente do trabalho que ele faz, do que ele produz. E aí, assim, se eu exigisse dele que ele se registrasse para ele vender, ele não ia vender nada, porque ele não ia correr atrás de registro. Então, a ideia é eu fomentar a atividade rural. Né? É muito difícil uma pessoa ter, eu quero ser produtor rural, meu sonho. Acho que só meu irmão, a única pessoa que eu conheci na vida, que sempre disse que queria trabalhar com isso, porque era o que ele gostava. Assim, tipo, se você matasse uma formiga do lado dele, ele ficava meia hora falando no teu ouvido, porra, não fez nada com você, por que você fez isso? E sempre foi assim desde pequenininho. E hoje, quando eu vejo ele, depois de olhar a trajetória dele, novo, mas assim, completamente feliz, altruísta quase, assim, sabe? Eu fico muito feliz. E aí eu penso sempre na aula, eu falo assim, cara, se eu fosse exigir que ele se registrasse para ele conseguir hoje vender o que ele produz, ele nunca faria isso. Então a ideia é o quê? Fomentar a atividade rural. Então o legislador ele fala, olha, o rural ele não é empresário, ele exerce uma atividade de natureza simples, tá? Mas olha só, vamos imaginar que ele queira se registrar. Vamos imaginar que ele queira vender. Por exemplo, ele nunca conseguiria vender para o Zona Sul. Porque o Zona Sul ia exigir registro para emissão de nota fiscal
essa mercadoria dele teria que ser embalada com isso, com aquilo, que é diferente do interior, entendeu? Hoje em dia, em Niterói, por exemplo, tem, dentro do campo de São Bento, uma banca só de produtos... Você é de Niterói? Tem só de produtos orgânicos, que é justamente essa galera que produz, né, em sítio, fazenda, que não tem agrotóxico, né, e é bem mais caro, óbvio, mas existe. Se ele quiser, é uma faculdade, ele pode se registrar. Se ele fizer isso, a lei equipara ele a empresário. E aí, consequentemente, ele poderia pedir recuperação, ter a falência dele decretada. Então, qual é a ideia? Não importa o tamanho da fazenda na hora da prova. O cara pode dizer que o Elvis, o nome do irmão é Elvis, gente, que o Elvis tem 4 fazendas, que ele trabalha com exportação, com cultura de soja, gado, o que for. Se a questão não falar para você que ele tem registro na junta, você não vai marcar que ele é empresário. Para você marcar que o rural é empresário na prova, tem que dizer: Elvis tem registro na junta comercial. Se não falar isso, você não vai pressupor. Porque quando ele caiu em prova, ele falou: Zacarias é engenheiro agrônomo, tem 4 fazendas, trabalha com a exportação de gado, de cultura de soja, de milho, disso, daquilo. A atividade dele é intensa, voltada para... Enfim, narrou uma questão gigantesca. Chegou lá no final e falou assim: Zacarias não tem registro em nenhum órgão público. E aí perguntava para você, assinale a alternativa correta. Então, você só vai marcar que o rural é empresário se a questão trouxer expressamente a informação que ele tem registro na junta. Se ele dissesse assim, ó, Zacarias tem registro, você pode marcar que ele é empresário? Não. Você não sabe se o registro é na junta comercial? Acabei de falar para você que quem não é empresário se registra no RCPJ. Seria muita burrice se ele fizesse isso, tá? Mas por falta de orientação ele pode fazer, né? Ele pode se registrar no RCPJ achando que ele é empresário e não é, tá? Então, ó, rural é empresário? Não. Mas se o rural quiser ser equiparado a empresário, o que ele faz? Registro na junta comercial, tá? Registro público de empresa mercantil. Se ele fizer isso, ele é equiparado. Agora, olha só. Uma questão que pode ser muito provável que esteja na prova de vocês, envolvendo esse tema, é o parágrafo único do 971. Porque ele é uma novidade de 2021, ele não caiu na última prova, então pode ser que ele venha agora, tá? Então, muda a cor da caneta, sublinha, 971, parágrafo 1º. Sabe aquele artigo para você dar uma lida na véspera da prova? É esse aí, tá? O que diz o 971? O 971, ele fala o seguinte, deixa eu explicar, depois eu boto no caderno, tá? O 971, ele fala o seguinte, se a associação desenvolver atividade, tá, com habitualidade e profissionalismo, e ela for uma associação futebolística, ela, se registrada na junta, será considerada empresária. Então, olha só, meninos, não confundam a pelada do final de semana, tá? Que você tem com seus amigos, com uma associação cujo objeto é uma atividade futebolística que exerce aquilo ali profissionalmente com habitualidade. Então, a pelada do final de semana não é considerada empresária. Mas se a associação for futebolística e for exercida, cuidado com isso, ela tem que ser futebolística, exercida em caráter habitual e profissional. Por isso que eu estou brincando, a pelada do final de semana não é empresária. Mas se a associação exercer aquilo ali com habitualidade e profissionalismo, eu considero como sendo empresário. A lei não fala nem equiparado, tá? A lei fala empresário, ok? Então, eu acredito bastante... Oi? Quem? Não, a associação.
É a associação. E aí foge do que a gente está falando aqui. Por isso que você tem que tomar muito cuidado na hora da prova. É o 971, parágrafo único. Só tem ele. Associação que desenvolva atividade futebolística em caráter habitual e profissional e se inscreva no registro público de empresa mercantil será considerada empresária. Não sei. Ele está registrado na junta? Tem que ter. A questão tem que dizer que a associação está registrada na junta comercial. A chance dele narrar para você lá que o Clube X, porque é uma associação, gente. É uma associação, mas está registrada normalmente no RCPJ. Para ela ser empresária, a questão tem que dizer expressamente que ela tem registro na junta. É o que eu estou falando. São informações que você não pode pressupor. Ela tem que estar na prova, senão você não vai marcar. Tá? Ele fala, associação futebolística que desenvolve em caráter habitual e profissional e esteja registrada na junta comercial será considerada empresária. Tem que aparecer ou que está registrado na junta ou que está registrado no registro público de empresa mercantil. Que é a mesma coisa, tá, gente? Mas às vezes na prova ele cobra junta, às vezes ele cobra registro público de empresa mercantil. Tecnicamente falando, é registro público de empresa mercantil. Vulgarmente falando, junta comercial. Então, cuidado, porque o clube tal é empresário? Não sei. Ele está constituído sob forma de associação? Ele desenvolve a atividade com habitualidade e profissionalismo? A atividade está registrada na junta? Procura essas informações na hora da prova, tá? Claro que assim, olha só, se ele falar atividade X, a associação constituída para a prática de atividade futebolística registrada na junta, não falou que tem habitualidade e profissionalismo. Gente, se falou que está registrada na junta, automaticamente significa que ela tem habitualidade e profissionalismo. Mas olha só, o contrário você não pode marcar. A atividade desenvolvida em caráter futebolístico com habitualidade e profissionalismo é empresária. Não, porque não disse que tem registro na junta. Conseguiram visualizar a diferença da primeira frase para a segunda? Cuidado, tá? Cooperativa. A cooperativa, gente, não tem exceção, tá? A cooperativa, ela é sempre, independentemente do objeto, de natureza simples. A cooperativa nunca, pode escrever nunca na prova, a cooperativa nunca será considerada empresária. Ela exerce uma atividade de natureza simples. O registro, ele é declaratório ou constitutivo? Ele é obrigatório ou facultativo? Cuidado. A lei determina que o registro, ele é obrigatório. Então, antes de iniciar a atividade, eu tenho que realizar a minha inscrição no órgão competente, que pode ser tanto o RCPJ como o Registro Público de Empresa Mercantil. Então, a regra é que o registro é obrigatório. A regra é que o registro é obrigatório. Quando é que o registro vai ser facultativo, gente? Para quem que o registro é facultativo? Para o rural, tá? Então, o rural é exceção. O rural é exceção, porque o registro, ele é obrigatório. Artigos 967 e 1051 do Código Civil. 967 e 1051... 1050 ou 1051. Se alguém puder olhar para mim, acho que é o 1051 do Código Civil. 1150 ou 1151. Acho que é o 1151, mas só para confirmar. 1150. Tá, é o 1150 então, gente, perdão.
1150 e o 967. Qual é a natureza jurídica do registro? Declaratória ou constitutiva? Já ouviram falar que o registro tem natureza declaratória? Já ouviram essa palavra? Declaratória ou constitutiva? Ele nunca perguntou na prova, gente, isso. Qual é a natureza jurídica do registro? Ele não pergunta dessa forma. Mas ele traz na alternativa a palavra constitutiva, e aí você tem que tomar um certo cuidado. Por quê? Quando você diz que o registro tem natureza constitutiva, você está dizendo que o registro confere a condição de empresário. Ele constitui. Quando você diz que o registro ele é declaratório, você está dizendo que o registro declara que a pessoa exerce uma atividade empresária. Ele é constitutivo ou declaratório? O que eu preciso para ser empresário? Beleza. Eu preciso de registro para ser empresário? É pegadinha mesmo. Professora, mas você acabou de dizer que o registro é obrigatório. Sim, para você exercer a atividade de forma regular. Aí tu vai lembrar o seguinte: quem aqui na sala nunca fez uma petição? Quem aqui nunca atendeu um cliente? Falou, não, eu dou entrada no teu processo. E aí pede pro colega assinar. Vocês nunca fizeram isso? Não, gente, não tem nada errado nisso, não. Não tem nada errado nisso, não. Você está exercendo regularmente? Não, mas tu está exercendo. Muito mais do que muito advogado por aí. Tenho certeza disso. Então, lembrem o seguinte: o registro, ele confere regularidade para a atividade. Mas não é um registro que me torna empresário, porque se eu tenho registro e eu não exerço profissionalmente uma atividade econômica organizada para a produção e circulação de bens e serviços, eu não sou empresário. Entende? Então, cuidado, o registro ele tem natureza declaratória. Na prova, como é que ele põe? Ele diz assim, ó, fulano é empresário, né? Desculpa, o registro é constitutivo para fins de caracterização como empresário, nas alternativas. E não é, tá errado. O registro ele não é constitutivo para fins de caracterização como empresário. O registro ele tem natureza declaratória. Só tem uma pessoa que depende do registro para ser empresário. Quem é? Então, para o rural, ele é constitutivo, porque rural sem registro não é empresário, tá? Então, o rural está sempre aí pentelhando a gente nas exceções. Cuidado com ele. O registro tem natureza declaratória. Ele não é constitutivo. Ele só é considerado constitutivo para o rural, porque rural sem registro não é empresário. E aonde eu vou realizar a minha inscrição? Se o objeto for empresário, registro público de empresa mercantil. Se for simples, RCPJ. Quem é o empresário individual? Empresário individual é pessoa física. Empresário individual é pessoa física que exerce profissionalmente empresário individual é pessoa física que exerce profissionalmente atividade econômica organizada para produção ou circulação de bens ou de serviços. Empresário individual é pessoa física que exerce profissionalmente atividade econômica organizada para produção ou circulação de bens ou de serviços. Quando o empresário realiza a inscrição dele no órgão competente, ele adquire personalidade jurídica. Desculpa, ele não adquire personalidade jurídica, mas ele ganha um CNPJ, que significa Cadastro Nacional
Se CNPJ significa Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, na prova você pode marcar que ele é uma pessoa jurídica? Não. Você acabou de colocar no caderno que ele é o quê? Pessoa física, outra pegadinha de prova. Empresário individual é pessoa física. O Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica serve para quê? Para ele ganhar uma numeração e para ele pagar o quê? Imposto. Tá? O Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica não transforma ele em pessoa jurídica. Tem MEI aqui na sala? Tem? Me diz uma coisa, qual é o seu nome? Fabiano, me diz uma coisa. Quando você foi no banco abrir uma conta, o que o gerente falou para você? Pediu a numeração, mas ele abriu uma conta para você o quê? Pessoa jurídica. MEI é pessoa jurídica? Não. Cuidado. O Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, ele serve para você ganhar uma numeração lá, que é para você fazer o recolhimento do tributo, do DAS. Apesar do gerente no banco dizer para você, vem cá que eu vou te abrir uma conta pessoa jurídica, MEI não é pessoa jurídica. O MEI, como empresário individual, é pessoa física, que exerce profissionalmente a atividade, tá? Pessoa jurídica, gente, fundação, associação, partido político, sociedade empresária. Se MEI fosse pessoa jurídica, ele tinha que estar lá no artigo 44. Se empresário individual fosse pessoa jurídica, ele tinha que estar lá no artigo 44. Então, cuidado com isso em prova, tá? O MEI, ele não é pessoa jurídica, ele tem um tratamento de, assim como o empresário, mas não é. Se você marcar na prova que MEI é pessoa jurídica, que empresário individual é pessoa jurídica, você vai errar a questão, tá? Então, empresário individual, pessoa física que exerce profissionalmente a atividade. Por que ser empresário individual hoje no Brasil não é vantajoso? Vocês sabem? Porque a responsabilidade dele é ilimitada. O que significa isso, professora? Que ele responde com todo patrimônio que ele possui. Não existe uma separação do patrimônio dele como empresário e o patrimônio dele como pessoa física. Por que o empresário individual não tem personalidade jurídica? Porque personalidade jurídica é só para pessoa jurídica. Consequentemente, se não tem personalidade jurídica, não tem separação patrimonial. É tudo uma coisa só. O CPF é único, tá? Então, a responsabilidade dele é ilimitada. Ele responde com todo o patrimônio que ele possui. Qual é o nome empresarial que ele adota? Vocês sabem o que é nome empresarial? Título do estabelecimento? Não? O título do estabelecimento é o letreiro luminoso que tem na frente que chama clientela. Então, Ponto Frio, Casa Bahia é o quê? Título do estabelecimento. Quando você compra mercadoria, você recebe uma nota fiscal e essa nota fiscal vem com um nome. Essa nota fiscal, esse nome que aparece na nota fiscal é o nome empresarial. No caso do empresário individual, esse nome empresarial é uma firma individual, tá? O nome empresarial é uma firma individual. E o que significa isso, professora? Firma individual. Olha só, quando você fala assim, eu vou no cartório reconhecer minha firma, isso te lembra o quê? Só tentando fazer uma associação aqui para você lembrar na hora da prova o que é firma. Normalmente a sua firma é o quê? Seu nome completo ou abreviado, né? Por exemplo, eu uso abreviado, eu uso assim, ó, Rebeca Lese Lima, e aí aqui eu coloco assim. Tem gente que põe o nome inteiro bonitinho, né?
O nome completo, bonitinho lá na firma. É a assinatura da pessoa. Então, eu quero que você lembre que a firma individual é o nome civil, que pode ser completo ou abreviado. Matou a questão que caiu na prova. Tá? Não, rúbrica é diferente. Rúbrica é diferente. Tem gente que assina assim, né? Mas, no geral, gente, pega um contrato, você vai ver ali o nome completo da pessoa. Só estou tentando fazer uma associação para você lembrar na hora da prova. Firma individual é o nome civil do empresário, completo ou de forma abreviada. Então, quando você pega lá, firma individual é o nome civil completo ou abreviado. Vírgula. Podendo, ou seja, uma faculdade, tá? Podendo conter a designação do objeto. Podendo conter a designação do objeto. Então, olha só, se aparecer assim na prova, isso é uma firma, pode ser o nome civil, a gente viu completo, pode ser abreviado, e ele pode botar o objeto aqui, ó, papelaria. Eu só peguei um nome empresarial na minha vida toda, em nota fiscal, uma papelaria lá na Barra. Aí eu lembro que quando eu peguei a notinha e tava lá escrito, né, tipo, sei lá, João da Silva Souza Papelaria. Eu falei, caraca, pleno século XXI, o cara tá escrito como empresário individual. Na época já existia a Eireli, né? Inscrito como empresário individual. É muito ruim, gente, porque ele responde com tudo, com todo o patrimônio que ele tem. Agora, né, de 2019 para cá, com o surgimento da Sociedade Unipessoal Limitada, a gente achou que as pessoas iam parar de se inscrever como um empresário individual, mas as pessoas continuam se inscrevendo como empresário individual, mesmo tendo a opção de se inscrever como sociedade unipessoal limitada e responder só com o valor do capital. Mas é falta de instrução, na maioria das vezes. A pessoa não faz a menor ideia do que é ser empresário individual na prática. Né? Ou melhor, na teoria, né? Na prática é o que ele faz ali no dia a dia, mas a consequência daquilo ali, ele não sabe, ele só descobre quando? Quando ele tem a falência dele decretada. Que aí ele perde todo o patrimônio que ele possui. Tá? Então, o nome empresarial é uma firma individual, pode ser o nome por extenso ou de forma abreviada, podendo conter a designação mais precisa do objeto. Registro. Onde é que o empresário individual vai realizar a sua inscrição? Caiu na prova empresário, pode ser sociedade empresária, pode ser empresário falando genericamente, pode ser empresário individual. Olha para o nome. Registro público de empresa mercantil. Não importa se é sociedade empresária. Você pode não saber nada de sociedade empresária. Ele perguntou, aonde a sociedade empresária realiza a sua inscrição? Se é sociedade empresária, registro público de empresa mercantil. Nunca você vai marcar na prova que o empresário individual pode se registrar numa RCPJ. Tá? A sociedade pode se registrar no RCPJ, se ela for simples. Ou seja, se ela não for empresária. Mas o empresário individual, nunca. Não existe empresário individual de natureza simples, tá, gente? Não existe. Empresário individual. Empresário, o nome já está falando, ele é empresário. Registro público de empresa mercantil, vulgarmente conhecido como junta comercial. Olha só, vou abrir filial, sucursal, agência. Tem que averbar no registro público de empresa mercantil. Me casei, tem que averbar no registro público de empresa mercantil. Me separei, tenho que averbar no registro público de empresa mercantil. Mudei o objeto, tenho que averbar. Qualquer alteração que é realizada tem que ser averbada no registro público de empresa mercantil. Vou abrir uma filial em São Paulo. Como é que eu faço? Eu vou pegar
a prova da minha inscrição originária do Rio de Janeiro, vou na Junta Comercial de São Paulo, vou registrar a filial em São Paulo, vou pegar o registro em São Paulo e vou averbar onde? Na Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro. Por que isso? Se tiver a falência decretada, eu consigo saber quais são as filiais e onde elas estão registradas. Então, é uma obrigatoriedade você se inscrever no Estado, na Junta Comercial do Estado, levando a prova da sua inscrição originária e depois pegar a inscrição de São Paulo e averbar no Registro Público de Empresa Mercantil do Rio de Janeiro, tá? Isso já caiu na prova, mas caiu com separação, né? Ele perguntava, pacto, né? O pacto antinupcial, ele tem que ser averbado no Registro Público de Empresa Mercantil? Sim. Sabe por quê? Porque o empresário individual, ele responde ilimitadamente, ele responde com patrimônio. Então, se tu casa no regime de comunhão universal, o que acontece? O bem não é dos dois? Isso interfere na relação aqui? Interfere. Por isso que é obrigatório. Você tem que registrar lá no registro civil, obviamente, e também averbar no Registro Público de Empresa Mercantil. Isso foi objeto de prova da OAB. Tá? Capacidade. Para ser empresário, a lei determina que a pessoa esteja em pleno gozo da capacidade civil. Para ser empresário, é necessário estar em pleno gozo da capacidade civil e não ter impedimento. Artigo 972 do Código Civil. Quem é o mais novo aqui na sala? Quem é o mais novo aqui? Tem alguém aqui com... não deve ter ninguém aqui com 20 anos, não, né? 22, 23? 22? Eu não sei vocês, né? Como é que é a relação de vocês em casa, com seus pais, mas assim, eu me lembro que eu dizia muito para minha mãe, quando eu fizer 18 anos, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Vocês nunca falaram assim, não, porque quando eu fizer 18 anos, porque até 18, tu tá preso, tu tá amarrado. Tu não consegue fazer nada, entre aspas, né? Escondido, você faz um monte de coisa. Mas a Vera, assim, por exemplo, minha mãe nunca me deixou beber. Nunca, nem uma pitadinha, gente. Meu irmão começou a beber com 13 anos. Começou a fumar com 14. E eu não podia nem tomar um vinhozinho na Páscoa. Né? Tem essa diferença, né? Do homem e da mulher. Não sei com você, mas lá em casa tinha. Mas, enfim... E aí eu dizia pra minha mãe assim, não, porque quando eu completar 18 anos... Aí minha mãe falou assim, não vai adiantar nada. Porque enquanto você viver aqui, ó, sob o meu teto, quem manda sou eu. Então você vai continuar não saindo. Meu padrasto era rígido pra caramba. Levava na portinha da festa e ficava esperando até meia-noite. Meia-noite é tipo Cinderela. Você tem até meia-noite, começa às 10 horas. Meia-noite, seu tio vai te buscar. E na verdade não ia buscar, porque ele ficava ali na porta. Que é para não ter o risco de sair. Então, a maioridade, vocês vão lembrar isso na hora da prova, ela, em regra, você adquire com 18 anos. Com 18 anos, você está em pleno gozo da capacidade civil, mas não é financeira, né? Se fosse, seria ótimo. E aí você pode praticar todos os atos, inclusive ser o quê? Empresário. Então, essa é a regra. Maioridade, 18 anos, está em pleno gozo da capacidade civil, pode ser empresário. A contrário senso, a lei proíbe que inicie uma atividade como empresário quem? O relativamente incapaz e o absolutamente incapaz. Então, está proibido de iniciar uma atividade como empresário o relativamente incapaz e o absolutamente incapaz. Quem é absolutamente incapaz? Vocês sabem? Só tem uma pessoa hoje. A lei foi alterada em 2015. De 16. Então, absolutamente incapaz, menor de 16. Relativamente incapaz, são 5 hipóteses, tá, gente? Que pode cair tanto na prova da OAB como em direito civil. Então, é bom vocês saberem.
Posso. Absolutamente incapaz. Só o menor de 16 anos. Não pode. Está proibido. Quem é relativamente incapaz? Menor de 18, maior de 16. Relativamente incapaz. Menor de 18, maior de 16. Menor de 18, maior de 16. Desculpa. Menor de 18, tá certo, maior de 16, é o absolutamente. O absolutamente, ele precisa ser maior de 16 e menor de 18, é isso mesmo. É, porque se ele for menor de 16, ele é absolutamente, não relativamente. Até 16, até você completar 16, você é considerado relativamente. Completou de 16 para 18, você é absolutamente. Antes de 18, né? Porque se já tem 18... Não, olha só. Se você tiver 16 anos e um dia, você é relativamente. Se você tiver 15, entendeu? Completou 16, você já é considerado como relativamente. Não, não é a mesma coisa, não. Ah, tá. O emancipado, ele pode iniciar uma atividade como empresário? Aí você tem que pensar no seguinte, se a gente ficar muito na teoria também, a gente engessa. Tu ganhou uma emancipação para casar, beleza? Aí você... E se bem que não tem nada a ver com o direito empresarial, o direito civil. Vocês viram? Vocês já tiveram essa aula em direito civil? Alterou, né, essa questão do casamento, que agora não pode mais, acho que com 14, acho que não... É, a professora deve falar sobre isso. Uma amiga minha publicou, eu falei, ué, gente, mas podia? Eu nem sabia que podia casar com menos de 14. Agora não pode. Eu falei, mas podia? Nem em caso de gravidez eu acho que pode. Eu não sei o que é, mas eu sei que teve uma alteração nesse sentido que eu vi ela publicando. Então, olha só. Seus pais te emanciparam com 16 anos para você casar. Você pode ser empresário? Pode. Se ele te emancipou, você está em pleno gozo da capacidade civil. Tá? Calma, isso é muito importante. Cai muito na prova, mas segura só um pouquinho. Tá? Olha só. Absolutamente incapaz, relativamente, né? Tem mais, bota aí. Ébrio, habitual e viciado em tóxico. Também é relativamente incapaz. Ébrio, habitual, artigo 4º do Código Civil. Ébrio, habitual. O que é um ébrio habitual? Vocês não sabem, não? Vocês não bebem, não, gente? Então, quem bebe todo dia... Olha só, eu tô brincando, tá? Me respeita, adorei. Olha só, o fato... Qual o seu nome, colega? Gabi, o fato da gente beber todo dia não significa que a gente seja ébrio habitual. Só se tiver o quê? Uma sentença na civil decretando a nossa incapacidade. Então, a gente pode continuar bebendo, que a gente não é ébrio habitual. Ainda não descobriram, né? Ou ainda não interditaram. Não acharam ela. Então, é isso aí. Mas é porque na prova ele vai botar ébrio habitual. O ébrio habitual ou viciado em tóxico, vocês sabem, né? Também não é o cara que só fuma uma maconhazinha no final do dia, no final de semana, entendeu? Esse cara também não é ébrio habitual. Ébrio habitual, vocês vão lembrar, sabe quem é? Aquela menina da novela. A Mel. Tá vendo? No Clone, isso aí. A Mel, gente, é uma pessoa relativamente incapaz. Ela é uma pessoa que ela não, dependendo, né, da situação em que ela se encontrava, ela não tinha a menor condição de falar por ela. Então, nesse caso, os pais poderiam ter interditado ela e aí teria lá uma sentença dizendo que ela é relativamente incapaz. Enquanto não tiver essa sentença, você não é considerado como relativamente, tá? Terceira hipótese. Pródigo. Pródigo. Vocês nunca ouviram falar em pródigo, gente? Só escuta falar em pródigo quem tem dinheiro. Porque pobre não tem como ser pródigo.
Sabe o que é mentira? Sabe o que... Gente, eu lembro que quando comecei a estudar isso, eu nunca tinha ouvido falar nessa palavra, eu fui escutar na faculdade. É o cara que gasta compulsivamente, mas não é o cara que é rico e vai todo dia pro shopping e faz compra, não. É o cara que não tem a menor noção do dinheiro e gasta. Tem uma novela que tinha uma mulher, eu não lembro, tem muito tempo que eu não assisto, mas eu sou daquela que senta assim no final de semana com os pais e com os avós e fica assim, quem é esse? O que ele tá fazendo aí? O que aconteceu? Aí minha avó fala, porra, você não assiste a novela, caralho, o que você quer saber? Não faz diferença nenhuma. E minha mãe fica puta também, porque eu não consigo. Eu pergunto, mas o que vai acontecer com ela? Mas ela é o quê? Você assiste a novela? Não. Então, por que você tá perguntando? Para de encher meu saco. E aí eu lembro que tinha uma novela que eu vi ela assistindo, que a mulher gastava tudo, tipo, a ponto dos agiotas entrarem na casa dela e pegarem televisão, pegarem tudo. Nessa situação em que a pessoa não tem o menor controle sobre o dinheiro, ela pode ser considerada relativamente incapaz. Só que olha que interessante, a incapacidade dela nessa situação do pródigo é só para atividade que seja ligada a dinheiro. Então, olha só, o pródigo pode ser considerado relativamente incapaz, ele não vai poder exercer atividade como empresário, consequentemente. Agora, ele pode casar? Pode. Precisa de assistência? Não. Entendeu? O pródigo é uma situação excepcional, em que a incapacidade dele é só para questões financeiras, tá? Última hipótese. Não. Nesse caso aqui, é a pessoa que sai dilapidando o patrimônio. O pródigo, quem herda a herança e é incapaz, tem um assistente que vai gerir o dinheiro ali até ele completar a maioridade. Última hipótese. Aqueles que por causa transitória ou permanente, misturando aqui, né, direito, gente, adoro dar aula de direito civil, é mais legal que empresarial, né? Aqueles que por causa transitória ou permanente não puderem exprimir sua vontade. Eu tive um amigo que fez prova comigo, a minha prova eu fiz em 2010, né? Estava na faculdade no 9º período. E existia uma dúvida muito grande. A questão deixava uma margem para anulatória ou para mandado de segurança. Acho que era isso, anulatória ou mandado de segurança. Mas assim, não tinha como mesmo identificar se era um ou outro. O gabarito saiu mandado de segurança, meia dúzia fez mandado de segurança e reprovou em massa. O cara que fez anulatória entrou com mandado de segurança. Só que o mandado de segurança vai levar 2 anos, 3, entendeu? O que ele fez? Entrou com mandado de segurança e continuou estudando. 3, 4, 5 exames depois, ele passou e aí saiu o resultado do mandado e ele entrou. Foi aprovado 2 vezes, entendeu? Mas são raríssimas os casos que isso acontece. Mas enfim. Olha só, aqueles que por causa transitória ou permanente não puderem exprimir sua vontade. Essas matérias vão ter que entrar como obrigatórias agora na faculdade, né? Que não vai poder ser mais eletiva. É isso que eu estou falando. A minha também era eletiva. Eu não tive eleitoral, eu não tive previdenciário, eu não sei nada de previdenciário. Ética, não era obrigatório, que absurdo. Ética não tem que ser obrigatório. Mas não faz diferença, né? Ser obrigatório ou não ser obrigatório, porque dependendo da faculdade, tu não aprende nada mesmo. Aqueles que por causa transitória ou permanente não puderem exprimir sua vontade. Gente, olha só, cuidado com isso na hora da prova. O que significa isso? Aqueles que por causa transitória ou permanente não puderem exprimir sua vontade. Uma pessoa com síndrome de Down é relativamente incapaz? Depende. Ela não é relativamente incapaz em razão da deficiência dela. Ela é relativamente incapaz se ela não conseguiu o quê? Exprimir a vontade dela. Antigamente, só o fato de você ter síndrome de Down, você já era relativamente incapaz. E eu conheço pessoas que estudaram, casaram, trabalham, moram sozinhas, e aí, quem sou eu
para dizer que essa pessoa é relativamente incapaz, gente. Que ela precisa de um assistente para a prática dos atos da vida civil. Isso era um absurdo, porque eu conheço um caso que a menina, ela estudou, fez faculdade, trabalhava, mas para namorar a mãe não deixava. Para namorar não podia. A mãe não dava autorização. Mas peraí, para estudar pode, para trabalhar pode, e aí para namorar não pode? Tem alguma coisa errada. Então, assim, acho que demorou até muito para isso acontecer. É a mesma coisa o autista, né? Vocês sabem que o autismo ele tem vários graus, né? Eu já conheci um autista que não conseguia realmente lidar com pessoas. A única pessoa que conseguia ficar com ele era a mãe. Gente, ele gritava, assim, absurdamente. Se chegasse alguém na casa, toda vez que eu ia visitar ela, ele gritava. Ele ficava muito nervoso. Eu nem entrava, eu ficava do lado de fora. Tomava um leite especial, que era caríssimo. E ao contrário, hoje eu trabalho com uma pessoa que tem autismo, mas o grau, eu não sei se é pelo grau, eu não sei como é. O cara é muito inteligente, ele é médico e advogado. Ele é foda. Tem um QI absurdo, capta as coisas assim. Eu tô lá atrás, ele já fiz o bolo aqui, tá comprando a farinha de trigo? É mais ou menos nesse sentido. Então, depende do grau. E aí você imagina, só pelo fato da pessoa ter autismo, né, ser diagnosticada com autismo ou ter síndrome de Down, você considera ela como relativamente incapaz? Não. Ela só vai ser considerada relativamente capaz se por causa transitória permanente ela não puder exprimir a vontade dela. Tá? Não. Isso está no artigo 3º e 4º do Código Civil. Eu estou falando das hipóteses de incapacidade relativa e absoluta. O 972, ele diz que para ser empresário, precisa estar em pleno gozo da capacidade civil e não ter nenhum tipo de impedimento. Tá? Quem é que tem impedimento para ser empresário? Você vai colocar aí no caderno, impedidos de exercerem atividade como empresário. Empresário individual. Não, eu estou dentro do empresário individual. Quem é que tem impedimento para ser empresário individual? Servidor público. Não importa, tá, gente? Se é estadual, federal ou municipal. Militar na ativa, as 3 forças. Militar na reserva, pode ser empresário individual? Pode. Dentro de servidor público, você consegue enxergar o juiz, o promotor, ou precisa colocar isso no caderno? Porque já caiu, né? Membro da magistratura, né? O juiz, o promotor, eles têm impedimento de ser empresário individual. Falido, não reabilitado. Falido, não reabilitado. E condenado por crime falimentar não reabilitado. Falido não reabilitado e condenado por crime falimentar não reabilitado. Condenado por crime falimentar não reabilitado. Falta duas observações para eu fechar a primeira parte da matéria e eu paro para o intervalo, tá? Só para não quebrar aqui. Então, olha só. Essas pessoas que você colocou... vereador, deputado, senador, tá? Vereador, deputado, senador. Na prova, só caiu até agora servidor público e militar na ativa. Caiu 5 vezes servidor público e militar na ativa. Mas deputado, governador, senador... Gente, qual é a ideia? Olha só. Aonde que o juiz precisa estar de segunda a sexta? No gabinete dele trabalhando. Agora tem o remoto, tudo bem, mas ainda que ele esteja de casa, em home office, ele precisa estar de segunda a sexta trabalhando. A mesma coisa o deputado, o governador. Então não tem como o cara ser empresário individual
e concomitantemente exercer um cargo desse, o militar. Porque o empresário individual é ele quem exerce profissionalmente a atividade. Se é ele quem exerce profissionalmente, como é que ele vai exercer as duas funções ao mesmo tempo? É incompatível. Agora, olha só. Pode ser sócio de sociedade? Pode. Não tem problema nenhum. Ele não pode ser empresário individual, porque é incompatível com o cargo dele. Ok? Oi? Aí até depende. De todos esses que eu coloquei aí no caderno, tem que analisar, entendeu? O magistrado, por exemplo, não, a lei que rege a magistratura, né? Ele diz expressamente que membro da magistratura não pode ser administrador. Aí tem que olhar cada uma dessas legislações. Mas normalmente não pode ser administrador também, porque o cara tem que estar ali de segunda a sexta, né? Sócio pode. Pode. Ser sócio pode. Mas aí também tem que depende. Depende de quê? Por exemplo, eu sou militar. Posso ser sócio de uma empresa de segurança? Não. É o que mais tem, né? Bota o pai e a mãe. Não pode. Na prática, não pode. Tá, vamos lá, pra gente fechar. Professora, mas eu conheço uma pessoa... Né? Eu conheço uma pessoa, o meu vizinho, sou eu, que exerce profissionalmente a atividade. E aí, ele vai responder? Óbvio que vai. Se o empresário individual responde de forma ilimitada, como é que uma pessoa que não podia fazer IFAR não vai responder? Isso já caiu na prova. Se aquele que tem impedimento exercer a atividade própria de empresário, vai responder por todas as obrigações que forem contraídas e pode, inclusive, ser declarado falido, tá? Então, bota aí, observação. Aquele que tem impedimento para ser empresário, se exercer a atividade, responderá por todas as obrigações que forem contraídas. Podendo, inclusive, ser declarado falido. Podendo, inclusive, ser declarado falido. Para a gente fechar, colega de jaqueta jeans, você perguntou para mim se ele poderia herdar a empresa, né? O incapaz herdou a empresa. O que vai acontecer? A lei ela não permite que o incapaz inicie uma atividade como empresário em razão da ausência de capacidade, mas ela autoriza a continuação do exercício da atividade em duas hipóteses, tá? Então você vai colocar no caderno o incapaz, estando assistido ou representado, poderá continuar, sublinha essa palavra, continuar, o exercício da empresa. Antes exercida por ele enquanto capaz, entre parênteses, incapacidade superveniente, fecha parênteses. Superveniente, fecha parênteses. Por seus pais, incapacidade superveniente, fecha parênteses. Por seus pais ou pelo autor da herança. Por seus pais ou pelo autor da herança. Fecha, abre parênteses. Sucessão por morte. Fecha parênteses. Ponto. É necessário que ele tenha uma autorização de quem? Para ele continuar o exercício da empresa.
Quem vai conceder essa autorização? Perfeito. Judicial. Na prova, ele diz que a autorização é concedida pela junta comercial. Está errado. A autorização é concedida pelo juiz, tá? Então, ele necessita de uma autorização judicial. O juiz sempre vai dar essa autorização? Não, o juiz vai analisar e vai verificar. Se ele entender que existe viabilidade de continuação do exercício da atividade, ele concede. Se ele entender que não há viabilidade de continuação do exercício da atividade, ele não vai conceder, tá, gente? Então, essa autorização ela não é automática. O juiz poderá autorizar. E outra coisa, essa autorização pode ser revogada a qualquer tempo, tá? Concedeu. Viu que não está legal? Pode revogar. Aí, quando cai essa questão de capacidade, que isso já caiu 5 vezes, o gabarito é sempre a redação do artigo 975. E o que diz o 975? Que se o representante ou assistente do incapaz, lá embaixo, se o representante ou assistente do incapaz for pessoa que por disposição legal tiver impedimento para ser empresário, tiver impedimento para ser empresário, ou seja, se ele for um servidor público, se ele for um militar na ativa, para ser empresário, abre parênteses, servidor público, militar na ativa, fecha parênteses, nomeará com a aprovação do juiz, um ou mais gerentes. Gente, tem gente que confunde isso na hora da prova. O cara falou lá que o curador, o pai, é servidor público. O pai pode ser curador do filho de 2 anos que herdou a empresa da mãe? Pode. Pode, está escrito aí. Se ele tiver impedimento, nomeará com a aprovação do juiz um ou mais gerente. Por que ele vai ter que nomear o gerente? Porque ele não vai poder ficar ali, porque ele é servidor. Mas isso não significa que ele não possa ser curador. Ele vai assumir a responsabilidade de curador, só que quem vai estar na empresa de segunda a sexta é o gerente, não ele. Entendeu? E aí tem que tomar cuidado porque o fato do representante ou do assistente nomear um gerente não exime a responsabilidade dele, tá? Ele nomeia o gerente, mas ele continua responsável. Ele é o responsável legal. Ok? Porque aí tem muita gente que confunde e fala, ele não pode ser representante ou assistente porque ele tem impedimento. Não, ele pode. Só que ele tem que nomear um ou mais gerentes. O gabarito é sempre a redação do artigo 974. Eu não estou dizendo que vai ser de novo, mas as 5 vezes que caiu questão de capacidade, o gabarito era sempre esse artigo. Tá? Só para a gente fechar, falta uma coisinha. Porque quando a gente voltar, a gente vai trocar o tema, tá? Os bens, ele é incapaz. Ele responde de forma ilimitada se ele exercer atividade como empresário individual, mas ele é incapaz, eu tenho que dar uma proteção para ele. Então, o que o juiz faz? Quando o juiz concede a autorização, o juiz lista o que é bem particular e esses bens não ficam sujeitos ao resultado da empresa. Na prova, ele sempre diz que fica sujeito, tá? Então, bota aí. No momento de conceder a autorização judicial, o juiz irá listar os bens particulares do incapaz. No momento de conceder a autorização judicial, o juiz irá listar os bens particulares do incapaz.
E esses bens não, sublinha esse não ficarão sujeitos ao resultado da empresa. Ele sempre fala na prova que ficará sujeito. Não ficará sujeito ao resultado da empresa. Os bens materiais não, os bens particulares do incapaz não ficarão sujeitos ao resultado da empresa. Isso. Caso a empresa tenha falência decretada, só vai responder os bens da empresa. Por exemplo, o cara alugou um espaço, montou uma padaria, aí foi ganhando dinheiro, comprou o imóvel, tá? Esse imóvel responde? Sim. Porque ele é utilizado no exercício da empresa. Agora, a casa dele, ele não vai responder. A casa dele não vai ser vendida para pagar a dívida. O carro não vai ser vendido para pagar a dívida. Entendeu? Fechamos aqui. Depois do intervalo, a gente vai mudar o tema, tá, gente? Por isso que eu segurei vocês mais um pouquinho. 10 minutinhos aí para vocês tomarem um café.